Olá, gente! Vamos mais um Ser Mamãe esse fim de semana, sexta, sábado, domingo. O que rolou? O que vai rolar? A primeira entrevista foi com a doutora Deise Cardoso. Ela é lá do Ideri Advogados e ela é especialista em direito de família e sucessões. Ela vai falar pra gente sobre planejamento sucessório. Você sabe o que é? Eu não sabia, achei bem importante a gente aprender. A segunda entrevista foi com a doutora Daiane Kuzma. Ela é nutricionista e professora em ozonioterapia. Vai falar sobre ozonioterapia. O que é? Bom, onde que a gente pode usar? Vamos aprender. E a última entrevista com a Daniele Machado. Ela é professora de inglês e pedagoga. Vai falar pra gente sobre bilinguismo e educação bilíngue. Tem diferença? Você sabe o que é? Qual a importância? Quando começar? Vamos aprender! Planejamento sucessório. Eu trouxe a doutora Deise para conversar com a gente sobre o assunto que eu também não entendo. Tudo bom, doutora Deise? Olá, tudo bem? Prazer ter estar aqui. Imagina! Planejamento sucessório, para quem não sabe como é, o que é? O que é o planejamento sucessório? Na verdade, são métodos que pensamos para cada pessoa, para que se dê a transmissão dos seus bens para depois da sua morte de uma forma mais facilitada, de uma forma mais tranquila, que demande menos tempo, também demande o pagamento de menos tributos. Essa questão da pandemia, Thaisa, fez com que as pessoas pensassem na morte. Parasse um pouquinho para analisar, né? Que ela pode estar ali, né? A finitude da vida. E falar sobre a morte sempre foi um tabu muito grande no Brasil. Então, culturalmente, nós não temos essa cultura de falar sobre a morte, de pensar na morte, de programar para a morte. Fazer a transição de patrimônio, de empresas, das pessoas para os seus herdeiros, para os seus filhos. Para você ter uma ideia, na Alemanha, por exemplo, praticamente todas as pessoas fazem os seus testamentos. Então, é algo que é real, porque a única certeza que temos é da morte. Mas no Brasil é um tabu falar da morte. A impressão que temos é que se falarmos sobre a morte, parece que atrai, né? Então as pessoas procuram não falar sobre isso, não pensar, mas isso causa uma série de problemas depois da morte. Porque não há possibilidade no Brasil de ocorrer a transmissão de bens, sejam bens móveis, sejam bens imóveis, da pessoa, do autor da herança para os seus herdeiros sem fazer um inventário. E o inventário, depois da morte, é um processo que é custoso, muitas vezes demorado. Para você ter uma ideia, o inventário mais demorado no Brasil é da época do Império ainda. Tinha 107 anos. Meu Deus, esse inventário. Deu tempo de todo mundo morrer também. Pois é, mas então assim, eu inclusive tenho inventários super demorados, porque demanda habilitação de credores, demandam eventualmente filhos, investigações de paternidade, filhos não reconhecidos. Então é um processo que pode demandar muito tempo, às vezes ocorre até a dilapidação do patrimônio durante todo esse tempo, né? Os bens vão ficando sem valor. E demanda um custo muito alto para os herdeiros também. Então, com o planejamento, você tira todo esse problema. Na verdade, assim, o planejamento sucessório ele deve ser feito caso a caso, porque cada pessoa tem uma situação. Então, assim, nós temos empresários, que daí nós teremos que ver, assim, de que forma, se os herdeiros têm interesse em dar continuidade a essa empresa ou não. A questão do agronegócio. Pode ser que o autor da herança tenha fazendas, tenha propriedades rurais, mas ele não sabe se os filhos, às vezes o filho é médico, está em outra cidade já se estabeleceu sua vida de outra forma. Então, quem é que vai cuidar disso? No caso da empresa, será que algum herdeiro tem interesse na sucessão ou não? Então, cada caso é um caso. Nós verificamos neste caso a situação patrimonial do autor da herança, eventualmente do cônjuge, a questão do regime de bens, a comunicabilidade ou não dos bens, ou seja, se um deles falecer, qual o patrimônio que vai para a sucessão, as necessidades de cada um dos herdeiros. Então nós temos, por exemplo, a possibilidade de termos herdeiros que não têm condições de esperar até terminar o inventário para poder receber a sua parte, que são dependentes economicamente do autor da herança. Então nós fazemos um planejamento no sentido de criar mecanismos não só para depois da morte, como é o testamento, mas também em vida, ou atos intervidas, como partilha,
para fins de facilitar essa transmissão e tornar menos oneroso e com menos tempo essa questão da transmissão do patrimônio para os herdeiros. Então, se a pessoa está preocupada em gastar com isso, saiba que se ela não fizer isso, ela vai gastar mais. Exatamente. Né? Tem que se preocupar mesmo. Tem que se preocupar mesmo. E qualquer pessoa, então, é uma pessoa que tem que fazer esse planejamento sucessório. Olha, hoje nós temos duas espécies de sucessão. Então, assim, se eventualmente a pessoa falecer tendo patrimônio sem deixar testamento, sem deixar atos de disposição de última vontade ou sem fazer essa partilha em vida, a sucessão que se dá, a sucessão legítima que a gente fala, que é uma sucessão onde o legislador previu qual seria a vontade do autor da herança. Então, o legislador pensou assim, bom, a pessoa tem patrimônio, para quem ela gostaria que seus bens fossem transmitidos? Então, a lei determinou que inicialmente os bens serão transferidos aos descendentes, se tiver cônjuge ou companheiro em concorrência com este. Mas assim, primeiro os descendentes. Ah, mas eu não tenho descendentes, então não preciso me preocupar com isso. Aí os bens vão para os ascendentes. Né? Em terceiro lugar teríamos o cônjuge ou o companheiro e em último lugar os colaterais, que são os irmãos, sobrinhos e tios. Essa é uma previsão legal da lei. Então, se você não fizer nada, nenhum mecanismo, essa sucessão que vai incidir. Por quê? Porque é necessário a transmissão de bens móveis ou imóveis, de quem falece para os seus herdeiros. Então, o legislador previu aquilo que talvez fosse a tua vontade, né? Mas, como eu disse, nessa sucessão legítima, nós vamos ter que fazer um inventário, que depende de toda uma situação e demanda pagamento de impostos. No Paraná, o imposto de causa-mortes é 4%, né? Mas, para além disso, nós temos custos de processo, avaliações. Então, assim, é um processo que realmente pode demorar muito, principalmente se tem empresa, se tem credores da empresa, sabe? A outra espécie de sucessão, que daí faz parte do planejamento sucessório, é a sucessão testamentária, que é um ato onde o autor da herança vai deixar escrito qual é a sua vontade, o que ele pretende, como ele gostaria de distribuir os seus bens. É claro que se a pessoa tem herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, ela só pode dispor de metade dos seus bens. Então, o testamento ele serve para isso. Agora, se ele contemplar a legítima, o autor da herança já pode deixar ali para os seus filhos a empresa X, a fazenda tal. Dividir como quer. Exatamente, para aquele que tem mais aptidão, aquele que ajuda o pai já na fazenda, aquele que ajuda o pai na empresa, né? Formato que ele gostaria que ficasse caso não estivesse aqui. Exatamente. E além desses instrumentos que nós chamamos de causa-mortes, que vão servir para depois da morte do autor da herança, nós também no planejamento sucessório planejamos atos que já são praticáveis e têm efeito intervivos, né? Já na vida. Então, nós analisamos o caso da família inteira e dos herdeiros, a vontade do autor da herança, como ele gostaria de dispor daquele patrimônio, e nós podemos já estabelecer, criar instrumentos jurídicos para que a situação seja já resolvida momentaneamente. Então, por exemplo, se o autor da herança tem herdeiros que são dependentes economicamente dele, seja por deficiência, seja porque ainda são menores, prevendo a hipótese de falecer esses filhos, né, ainda menores ou incapazes, sabendo que o inventário demanda um tempo, e sabendo da dependência econômica desses herdeiros, pode, por exemplo, se contratar um seguro de vida. O seguro de vida não entra no inventário, não é considerado direito sucessório e vai para aquele que é o beneficiário na apólice. Então você já se organiza para deixar tudo certinho e não deixar, né, a pessoa sem condições momentâneas. Sem condições de subsistência. Então esse herdeiro já teria uma liquidez para pelo menos ter um tempo ali de subsistência economicamente para aguardar eventual inventário, né? Uma outra possibilidade que nós temos também são previdência privada, que também ainda não faz parte e não entra na sucessão, e você pode já designar os beneficiários, que tem uma liquidez muito boa também. E também, eventualmente, também um instrumento muito utilizado já há muito tempo, mas que também entra no planejamento sucessório, é a partilha em vida. Então, o pai, a mãe já chamam ali os seus herdeiros e já faz em vida a partilha, já doa os bens, já transfere para esses herdeiros, resguardando o usufruto.
eventualmente até de uma empresa, resguardando a administração, né, dessa empresa. Pra deixar tudo bem organizadinho mesmo. Exatamente. Então, assim, o que acontece, geralmente pode ser feito, né, ali entre o casal, e o casal já de idade, ou enfim, na verdade não é só para quem tem idade, né? Porque hoje a gente descobriu que eventualmente nós podemos, a vida é um sopro. Mas assim, já deixar tudo certo e resguardar o usufruto. Então eles vão usufruir daqueles bens, vão receber aluguéis, produtividade, safras, e a nua propriedade é dos herdeiros. Quando vier o falecimento, a propriedade já se consolida nas mãos dos herdeiros e sem precisar fazer a transmissão, sem precisar, né? Claro que daí o imposto vai ser antecipado, mas é uma forma de organizar essa questão. E também uma possibilidade que na verdade foi vendida como sendo a solução ideal para todos e que não é ideal para todos, porque depende de cada caso, que é a holding familiar, né? Então, uma holding cria-se uma pessoa jurídica onde o patrimônio da família é integralizado nessa empresa e as cotas distribuídas já entre os herdeiros, né? Então, aí os impostos geralmente são um pouco menores, mas também não é para todo mundo, sabe, Thaisa? A questão é que, às vezes, se fala em planejamento sucessório e a pessoa acha que tem uma fórmula pronta. Ah, isso vai servir para mim. A holding vai solucionar os meus problemas. E não, porque cada caso é um caso. Por exemplo, se você constitui uma holding, integraliza patrimônio lá e depois você precisa vender um bem, o imposto é altíssimo, muito mais do que no inventário. Nada melhor do que uma boa assessoria nesse caso, então, né? Exatamente, é por isso que é importante consultar o advogado. O advogado vai fazer uma análise completa de toda a família, toda a questão patrimonial, as necessidades dos herdeiros, as necessidades do casal, da pessoa, o autor da herança, e vai poder dirigir, né, através desses mecanismos que nós temos, tanto para depois da morte como em vida, quais seriam as melhores soluções e deixar tudo certo. Então a pessoa fica também muito mais tranquila com relação à transmissão do seu patrimônio, né? Um pouco mais de segurança com relação a que esse patrimônio vá se manter rígido, vá efetivamente para os herdeiros que ele deseja. E lembrando também que, eventualmente, essa questão assim de que cada herdeiro tem que ficar exatamente com a mesma parte da herança também não é real, sabe? Pode ser que para a pessoa o justo é outra coisa, né? E aí você vai ver isso na hora do planejamento. Exatamente. Tem filho que já está estabelecido, tem herdeiro que já tem a condição de subsistência e tem herdeiro que vai precisar mais. Então, assim, como metade do seu patrimônio é disponível e você poderia transferir, doar para quem você deseja, é possível também que uma parte da herança maior fique para um filho que necessita mais, até dispensando esse filho da colação, por ocasião da morte do pai, da mãe. Super legal. E é isso, gente. A doutora Daisy trabalha lá no Ideiria Advogados, que agora tá contando com tudo nesse campo, né, Sim, doutora? E exatamente. Fala assim, vem conversar comigo que a gente dá um jeito. Vamos lá, só marcar um horário, ligue lá no escritório. Nós atuamos também na vara de família, somos especialistas em direito de família, em direito das sucessões, e estamos lá para atendê-lo. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Ozonioterapia. Tá, o queridinho da mulherada, né? E olha, porque vocês me perguntaram e me perguntam tanto que eu trouxe a doutora Daiane para conversar com a gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem, e você, Thaisa? Como está? Tô bem, prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Vamos falar de ozonioterapia. Para quem não conhece, o que é a ozonioterapia? Bom, vamos lá. Ozonioterapia, ela é uma terapia integrativa que ela utiliza 2 gases, oxigênio e ozônio. Essa mistura de gases a gente chama de ozonioterapia. Existem várias formas de eu aplicar a ozonioterapia. Eu posso aplicá-la de forma invasiva, então teria várias técnicas para utilizar essa forma invasiva. E nós temos a ozonioterapia tópica, que aí eu vou utilizar ela na forma de cosméticos, de óleo ozonizado, de água ozonizada. Então seriam essas 2 formas de aplicar a ozonioterapia. E como é que ele atua no corpo? Bem, quando a gente coloca o ozônio dentro do organismo, que aí vai depender muito da técnica que é utilizada, nós temos a técnica, por exemplo, auricular, nós temos a técnica de aplicação local que nós utilizamos agulhas, nós temos as técnicas sistêmicas que pode ser via corrente sanguínea ou insuflação retal. Então, quando o ozônio ele entra em contato com os fluidos corporais, ele vai reagir imediatamente e ele vai ser transformado em um subproduto, que nós chamamos de peróxido de hidrogênio.
Esse peróxido de hidrogênio, ele vai atuar aumentando a imunidade. Então, quando a gente fala em aumentar a imunidade, ele vai participar da parte mais importante, que é a produção de linfócitos e linfócitos T. Vai aumentar NRF2, então ele vai elevar a imunidade muito, ele vai deixar bem alta. O que isso traz de benefício, elevando a imunidade? Eu não tenho agressores invadindo o meu corpo. Então, eu tenho todas as doenças que seriam invadidas por um micro-organismo, eu consigo, deixando a minha imunidade super alta, inibir, né, proteger essa pessoa dessas patologias. Ele também vai ter outras funções, porque o ozônio, conforme eu vou variando a concentração dele, ele vai tendo ações diferentes. Super prático, cheio de modulações. Isso. Então, quando eu preciso, por exemplo, utilizar em uma patologia inflamatória, eu utilizo uma dosagem anti-inflamatória. Eu consigo modular toda essa cascata inflamatória da doença, que foi muito utilizada, inclusive, agora na pandemia, para controlar a inflamação da Covid-19, porque ela causa uma inflamação muito grande dentro do corpo. E eu utilizando uma molécula que é natural, que não traz efeitos colaterais, para desinflamar esse corpo com muita rapidez, que é o que ele faz, então ela foi muito utilizada por conta disso. Mas ele tem outros benefícios também, que conforme eu vou modulando a concentração dele, ele vai tendo outros tipos de ações. Então eu tenho, além da ação anti-inflamatória e da ação antibiótica, eu tenho outras funções dentro do organismo. Então eu posso trazer também a ozonoterapia para a estética, por exemplo. Nossa, ele é múltiplo, por isso que ele tá tão queridinho, então. Exatamente, ele trata, previne e auxilia no tratamento de mais de 250 patologias e incômodos estéticos. Então, por exemplo, quando eu quero trazer para uma terapia estética, digamos assim, eu vou utilizar dosagens em que eu necessito para aquela patologia. Por exemplo, o ozônio ele é muito utilizado e ele começou a ser utilizado, inclusive, para tratamento de feridas, porque ele faz uma reconstituição dos tecidos, ele participa do processo de cicatrização na produção de epitélio. Então, como ele faz esse crescimento de novos tecidos, eu consigo tanto tratar uma patologia, que por exemplo é um ferimento, claro, porque ele vai reconstituir essa pele, ele vai oxigenar o local, ele vai devolver a irrigação ali para aquele local e vai desinflamar. Então eu consigo tratar uma patologia, uma lesão, por exemplo. Mas eu posso trazer isso para a estética numa flacidez, porque se ele constrói novos tecidos e eu tenho uma pele que está com um pouco colágeno, com um pouco elastina, eu trago isso para a estética e eu consigo, nessa mesma linha, construir novos tecidos para deixar essa pele mais firme, mais viçosa. Eu já fiz a ozonoterapia, gente, e é rápido a diferença que você vê, né? É rápida. Uma sessão, você já consegue ver alguma coisa, diferente de muitos tratamentos estéticos que você faz que são bem longos, né? Ele é um tratamento que a gente tem visualização rápida, né? Sim, justamente por a gente conseguir colocar ele diretamente no local que ele precisa agir, que é diferente de alguns outros tratamentos estéticos, por exemplo, que eu não consigo injetar, né? Eu preciso desse trabalho superficial, então é por isso que também ele age mais rápido, né? Você consegue ver o resultado muito mais rápido. E com uma avaliação, eu preciso da estética, fazendo uma avaliação para ver o que é realmente necessário dentro da ozonoterapia. Isso, exatamente. Muitos tratamentos a gente sempre concilia com outros, ou a gente concilia também a ozonoterapia de forma externa e de forma interna, porque muitas vezes eu preciso tratar, eu sempre falo, vamos pegar um tratamento capilar, por exemplo. A queda do cabelo é a última que acontece, o problema está interno. Então, muitas vezes eu preciso tratar o interno, deixar saudável, para daí eu iniciar um processo por fora. Então, eu preciso entender, por exemplo, que uma queda de cabelo, ela vai acontecer pela inflamação. Como que eu tiro essa inflamação do couro cabeludo? Como que eu deixo esse couro cabeludo saudável para eu não perder mais fios e para eu estimular daí o crescimento? Porque aí com a ozonoterapia eu estimulo o crescimento, mas nada vai impedir, se o couro cabeludo estiver ainda doente, desse fio cair novamente. De dentro para fora. De dentro para fora. Literalmente. Exatamente. E existe contraindicações, doutora? Olha, a única contraindicação que existe é caso a pessoa tenha uma deficiência em uma enzima chamada G6PD, que é a glicose 6-fosfato,
que é uma enzima que vai proteger as nossas hemácias. Então, para a ozonoterapia sistêmica, eu preciso fazer esse exame antes. Então, quando eu vou tratar uma patologia, e principalmente patologias mais severas, uma patologia oncológica, por exemplo, eu sempre solicito esse exame. No caso de aplicação local, eu não tenho essa oxidação de hemácias, então não tenho contraindicação para aplicação local. Então tá liberado, mulherada. É aquele cuidado. E a gente precisa de mais ou menos quantas sessões, por exemplo, uma queimada de gordurinha? Olha, vai depender, eu sempre falo que depende muito, na área da saúde, nada é absoluto, né? Tudo depende muito de pessoa para pessoa. É claro que a gente sempre tem uma média, né, da atuação nossa há tanto tempo, então a gente vai tendo uma média de o que funciona, quanto que funciona, como que funciona. Eu sempre falo que os protocolos, eles vão entre 5 e 10 sessões, para você ter um resultado, assim, excelente. E o tempo de aplicação? De 7 em 7 dias, porque o ozônio, ele vai agir imediatamente após, mas o oxigênio, que faz parte ali da mistura dos gases, ele fica agindo por entre 4 e 7 dias. Então eu coloco, né, a ozonoterapia, esses gases ali, deixo ele agir, a hora que tá acabando eu coloco de novo, até a gente fazer o tratamento completo. E a gente encontra lá na Clínica Espaço Prime, né? A gente encontra na Clínica Espaço Prime. Obrigada, doutora Daiane. Imagina, eu que agradeço, Thaís. Vamos lá, gente, conhecer pessoalmente o tratamento. Bilinguismo e educação bilíngue. Você sabe a diferença? Eu não sabia não, mas eu trouxe alguém para conversar com a gente. Tudo bom, Daniele? Tudo bem, e você? Que prazer ter aqui comigo. Prazer é meu estar aqui contigo. Então tem diferença? Bilinguismo e educação bilíngue? Tem diferença sim. Pra gente definir o bilinguismo, primeiro a gente vai definir o ser bilíngue, né? O adulto ou a criança. O bilíngue é aquele que é capaz de se comunicar em 2 línguas, com fluência. E se fazer compreendido, lógico. O bilinguismo é o ato de criar uma criança ou levá-la a um ambiente onde ela consiga aprender uma língua além da língua materna. E a educação bilíngue? A educação bilíngue é aquela que permeia mais a criação bilíngue, né? Desde antes dos 3 anos de idade, um dos pais ou os 2, no caso, quando moram fora do Brasil também, a criança vai aprender a falar outro idioma desde cedo. Que é introduzido, né? Exatamente. E existe uma idade ideal para a criança aprender a segunda língua? Existe a fase da socialização, né? Do 0 aos 3 anos, onde a criança tem aquele boom de querer se comunicar, de querer ser compreendida e de compreender o que o adulto está falando, a outra criança está falando com ela. Então ali é o período onde o cérebro, o aparelho fonador está se formando, então acaba que fica mais fácil. Mas uma idade ideal não existe, né? Até para os adultos, conforme o tempo de exposição e dedicação, ele vai falar melhor, às vezes, de uma criança que fica alguns minutos por dia ou na semana exposta praticando ao inglês, né? Fala-se muito da preocupação também, quando a gente fala em educação bilíngue, de introduzir uma língua para a criança sem ela saber exatamente a língua nativa. Existe esse risco? Não, existe algo que as pessoas confundem, que é um mito, na verdade, né? Da confusão de línguas. Não existe evidência científica de que o bilinguismo pode atrasar ou causar algum distúrbio de fala. Pelo contrário, todas as pesquisas que foram feitas evidenciaram que o cérebro consegue desenvolver habilidades diferentes de um cérebro monolíngue, por exemplo, né? Atenção multifocada, conseguir se comunicar com mais pessoas ao mesmo tempo, mesmo que seja em 2 línguas diferentes. Por exemplo, com a mãe, a criança só fala o inglês, com o pai, a criança só fala português. Ou dentro de casa, né, nas crianças que moram fora do Brasil, só existe o português, por exemplo. Mas quando a criança vai pra rua, vai brincar com os coleguinhas no parquinho, vai pra escolinha lá, já tem o idioma do país de origem. Então ela acaba que mistura as 2 línguas, né? Porque o cérebro acessa a informação que está mais próxima. Então, se ela não tem determinada palavra que ela precisa usar naquele vocabulário, ela vai usar do próximo idioma que está mais rápido. Ela busca ali na... Por isso que numa frase só, às vezes ela coloca 2 idiomas. Mas isso também não é maléfico, né? Não, é muito pelo contrário. Até ela aprender o vocabulário todo, ela vai misturar ali, mas não tem problema nenhum. E a educação bilíngue e o Brasil? Vem mudando muito isso aqui no nosso país? Eu acredito que de 2016, 2017, quando teve aquele boom das escolas bilíngues, né, o Brasil teve que se adaptar. Por quê? Porque existiam muitos letrados trabalhando na educação infantil e muitas pedagogas trabalhando no ambiente bilíngue, só com o título de escolas de inglês, por exemplo, o que não é ruim, funciona e funciona muito bem, porque as escolas dão esse tipo de treinamento. E todo mundo trabalha bem. Mas conforme foi crescendo e a procura foi aumentando, houve uma confusão de marketing. E aí os pais precisam ficar atentos quanto a isso. Porque existe uma escola
de inglês, as escolas bilíngues e as escolas internacionais. Então, o que você está pagando e o que a escola está oferecendo? Uma escola regular tem ali 2, 3 vezes na semana os 50 minutos de inglês. Então são aulas de inglês, né? Que às vezes o professor usa muito tempo português e depois parte para a prática, dando as regras de inglês e o momento de listening, que é para ouvir, e depois o momento de speaking, onde os alunos vão conversar. Existe a escola bilíngue, onde a maior parte do tempo a criança vai estar exposta, imersa à língua estrangeira. E existe a escola internacional, que não segue o currículo brasileiro, ela vai seguir o currículo do país de origem e vai ter professores estrangeiros para estar trabalhando com aquelas crianças e quase que 90% do tempo, ou quase 100%, vai ser de total imersão na língua estrangeira. Que legal, não sabia essa diferença. E tem mesmo as 3, né? Tem, e aí os pais precisam ficar atentos porque tem escolas regulares cobrando preço de escola internacional, sem oferecer esse serviço. Então é bom sempre visitar, perguntar, tá atento quanto a isso. Mas agora acho que no último ano, se eu não me engano, teve também uma mudança aqui no nome da escola, né? Pra usar. Porque eu sei que teve umas adaptações até na escola dos meus filhos. Não pode usar o bilíngue se não tiver isso, né? Exatamente. E o MEC também agora está propondo que as pedagogas que já trabalham nas escolas bilíngues, elas possam ir atrás de uma especialização em uma segunda língua ou bilinguismo. Pra ter realmente a segunda língua, né? Exatamente. E você trabalha com projeto, né? Nessa área. Isso, eu tive bebê e mudei de cidade. Eu morava em Brasília, lá eu trabalhei numa escola internacional. Então toda a minha vivência é de lá. E quando eu precisei vir para Cascavel, eu tinha recém ganhado o nenê, ficava difícil entrar numa escola e ter aquele horário fechado, então eu decidi dar aulas particulares. O meu método é o Learn Through Play, que é o quê? Brincar com a criança, com a maior parte do tempo ali, quase 90% falando somente em inglês, evitando ao máximo tradução. Quanto mais nova é a criança, menos a gente vai traduzir. Se a criança está numa idade já de alfabetização, por exemplo, 8, 9 anos, que as regras gramaticais têm que entrar e elas são um pouco mais complicadas de entender, quando eu vejo que eu já fiz mímica, já mostrei vídeo, já dancei, já cantei, a criança ainda não domina aquela regra, aí eu vou usar o português para explicar para ela. Da melhor forma, brincando. Aprende brincando. Exatamente, vivenciando, né? Até teve agora com essa onda do Poppet, esses fidget toys, a gente fez doces, chocolate, tudo no formato dos Poppets e as crianças realmente amaram. Eu acredito que deve facilitar muito a vida no aprendizado. Com certeza, quando você está imersa numa situação, a tua lembrança daquele momento vai ser muito mais rica, muito mais evidente, e ela vai vir muito mais rápido quando você precisar contar. E no Instagram você fala sobre isso, né? Vai estar escrito aqui para elas seguirem? Falo sim. Exploro bastante essa parte do bilinguismo, mito, criação bilíngue e, claro, foco bastante nas minhas aulas. Ai, que legal. Obrigada, adorei o projeto, Daniele, e tudo que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigada, eu que agradeço participar do seu programa.